Sejam todos bem-vindos em nome de Cristo e mais um dia de fé. E outra vez vamos aqui continuar estudando a palavra de Deus, porque é por ela que a gente consegue, de fato, estar ligado em Deus. Sem o Senhor, a gente não chega a lugar algum. E a gente vai falar aqui um pouquinho de Efésios 6. Vamos voltar a esse texto muito bom e importante para todos nós, que é o livro de Efésios, capítulo de número 6. Efésios 6, se você tiver a sua Bíblia, abra, por favor, e acompanhe comigo. E vamos aí finalizar esse assunto, que vai ser importante para todos nós. Todos acharam? Efésios 6? O versículo 10, ele começa dizendo: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar o quê? Firmes. Bom, vamos dar uma paradinha. Esse versículo de número 13 me chamou muita atenção, apesar de já o conhecer há tanto tempo. Mas o que me chama a atenção é que às vezes nós achamos que já fizemos tudo e nada mais temos a fazer, o que não é verdade. Fizemos a nossa parte, fizemos o que tinha que ser feito, oramos em nome de Jesus, clamamos por uma vida, intercedemos por ela, repreendemos aquele mal, exigimos a saída daquele sofrimento. Maravilhoso, ótimo. Mas não parou aí. Isso não é tudo. Depois de haver desfeito tudo, qual é a nossa missão? Permanecer firme. Diga, eu tenho que permanecer firme. O detalhe é permanecer firme. E eu permaneço firme em quê? Naquilo que eu já fiz. Na ordem que eu dei, na oração que eu fiz, na determinação que eu fiz, naquilo que em nome de Jesus nós determinamos, tomamos posse, assumimos o que é nosso. Naquilo nós temos que permanecer firme. Aqui está um erro de muita gente que às vezes diz: eu tentei, mas não consegui. Eu lutei tanto, mas não adiantou nada. Eu não consegui o resultado. Quem diz que não? Se fôssemos pensar dessa forma, olharíamos para Jesus lá em Marcos 11, 22 em diante, que amaldiçoou a figueira e virou as costas para ela e foi embora. Ah, Jesus fracassou. Não, Jesus não fracassou. No dia seguinte, a árvore estava seca, da raiz às folhas. Porque ele permaneceu? Porque ele permaneceu firme naquilo que ele havia determinado. Quando Paulo está no barco e o barco vai afundar, e todo mundo cai em alto mar, e começa a nadar. E aí Paulo chega lá na areia da praia, e aí quando vai fazer aquela fogueira, a cobra, a víbora, picou a mão, e todos diziam: ele vai morrer. E Paulo fracassou. Paulo disse que nenhuma vida se perderia. Os próprios nativos diziam: olha, escapou do mar, mas a justiça não deixa viver. Ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Não, ele permaneceu firme e ele não morreu. Ou seja, depois de havermos feito tudo, ainda tem algo a fazer. E esse algo a fazer é que muita gente peca, é nesta hora, porque ele não permanece firme na oração que fez, na determinação que fez. Retrocede, volta atrás. É aquele caso que eu já contei para vocês, lá de Guaianás, aquela senhora que orava pelo marido que vivia bêbado, e ela disse para mim: pastor, não adianta, o pastor fulano já orou, o senhor já orou, não adiantou nada. O meu marido não muda, ele não larga a bebida, ele não para de beber, não tem jeito, não tem solução. O diabo disse que não tem. Satanás quis convencê-la de que não tinha jeito, e ela estava acreditando nisso. Na igreja ela orava pela transformação do marido, chegava em casa, ela confessava tudo que era contrário ao que ela havia dito. Ou seja, ela não estava ficando firme na oração que fez.
Quando eu disse a ela, se o teu marido chegar tão bêbado hoje, como nunca chegou antes, a senhora vai levantar a mão para o céu e vai dizer, meu Deus, muito obrigado pelo maravilhoso marido que o senhor me deu. Ela chorando, disse, pastor, o senhor está brincando comigo. Ela não tinha entendido. Como muitos não estão entendendo. Que a gente precisa permanecer firme. Quando lá no livro de Romanos 4, verso 17 em diante, está escrito que Deus chama à existência as coisas que não são como se elas já fossem. É assim que Deus faz. E chamou Abrão de Abraão. Ele chamou Abrão de Abraão, pai de uma multidão, pai de muitas nações, mas ele não era pai ainda. Mas ele chamou à existência o que ainda não existia. E ele permaneceu firme, o próprio Deus permaneceu firme na declaração que havia feito. É Abraão. Mas o Abraão não vinha filhos. Os anos passavam. Até que em Gênesis 17, Deus chama a atenção de Abraão dizendo para ele, Abraão, anda na minha presença, sê perfeito, e eu firmarei contigo uma aliança e vou lhe dar o filho conforme eu prometi. E quando ele permaneceu firme, não atentando para o seu próprio corpo amortecido, nem para o ventre de Sara que era estéril, mas estando ele certíssimo de que aquele que havia prometido era fiel para cumprir, o que aconteceu? Ouviu-se o choro do bebê que nasceu na casa de Abraão. O filho da promessa nasceu. A bênção chegou. Nós precisamos permanecer firmes. Se a gente não permanece firme, a gente não alcança aquilo que a gente deseja alcançar. Vamos ler mais uma vez? Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então ele diz que a gente pode precisar de qualquer uma dessas peças da armadura. Qualquer uma delas poderá ser necessária na nossa vida. No dia mau, no dia da adversidade. E havendo feito tudo, e depois que nós fizemos tudo que Deus mandou que fosse feito, resistindo ao mal, como diz Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Depois de tendo feito tudo, ficar firme. Permaneça firme. Não retroceda, não volte atrás, não desista, permaneça firme na fé, sabendo que aquilo que você determinou é o que irá acontecer. Esta é a fé que Deus espera encontrar na gente. Nós temos que permanecer firmes, sempre firmes na fé. Cristiane, que está aqui comigo, a minha esposa, como é que é aquela história dos irmãos lá, daquela criança, que ele pegou e que eu dei uma palavra a ele, e ele pegou isso, Saulo, como é que foi essa história? Conta resumido para a gente. O Saulo e a Letícia e a Jaqueline tiveram uma filhinha chamada Letícia, e com 1 ano e 1 mês ela ficou internada por conta de bronquiolite obliterante. E logo que internou, era uma coisa a princípio simples, mas complicou, e 2, 3 dias depois ela foi entubada. E o resultado, ela passou 60 dias no total no hospital, 40 dias ali, acho que no CTI. E ela chegou a notícia, chegou pedidos de oração, nossa vizinha pediu para a gente fazer a visita, e você foi fazer a visita. E aí, naquele dia, você falou a respeito de que nenhuma vida se perderia, conforme a palavra que Deus deu a Paulo em Atos 27. Aí, naquele dia, a criança teve uma parada cardíaca na parte da tarde, durante 20 minutos não voltava, e a médica falando isso, e eles permaneceram firmes naquela palavra que nenhuma vida se perderia. E também Deuteronômio 4:7, que diz que Deus é como o nosso Deus, que faz coisas tão maravilhosas. E assim, com 50 minutos, eles já estavam lá fazendo o trato para as burocracias, para o IML liberar o corpo, e o corpo, a criança voltou, o coração voltou a bater sozinho, depois que eles já tinham parado de fazer. Depois de 50 minutos, não foi isso? Depois de 50 minutos, e a criança ficou sem sequela. Hoje ela tem, acho que 9 anos, Quer dizer, olha que bonito, 50 minutos sem respirar. E os pais permaneceram firmes.
mesmo quando já se estava preparando já o laudo lá para o ML. Olha que situação. Veio lá a psicóloga para poder tentar confortar o coração dos pais, querendo prepará-la lá para o sepultamento da criança, e a criança volta a bater o coração e a criança volta ao normal. E os médicos ainda disseram, vai ter sequela, viu? Porque 50 minutos sem respirar, vai ter sequela. Não teve uma sequela. A criança está perfeita, perfeita, perfeita. Porque eles permaneceram firmes. Veja que depois de haver desfeito tudo, ainda tem algo a fazer. Você acha que já fez tudo? Você acha que já fez tudo que você tinha que fazer? Você acha que já orou, que você já jejuou, que você já clamou, que você já pediu, que já clamou a Deus de tudo quanto é maneira, só falta virar pirueta, no caso, fazer bananeira, enfim, já fez de tudo e você diz, não tem resultado. É porque você não permanece firme. A hora que você determinar e permanecer firme, você vai ver que Deus é poderoso para reverter qualquer situação. Reverteu dessa criança. Por que não pode reverter de qualquer outra? Por que não pode salvar um filho? Por que não pode libertar o marido? Por que não pode salvar uma mãe, um pai, um irmão, seja quem for? Por que não poderia transformar esse coração? Ele é poderoso para fazer. Efésios 3:20, ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Só tem um detalhe, tudo isso segundo o poder dele que em nós opera. Qual é o poder dele que em nós opera? O que é que nós temos da palavra de Deus dentro do coração para permanecer firme? E só tem um jeito de permanecer firme, é quando você está sobre a rocha, sobre a palavra. A Bíblia diz que os que estão sobre a rocha não se abalam, não é isso? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem firmes para sempre. Vai permanecer firme. Nós precisamos permanecer firmes na fé. Continuando, versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com o quê? Com a verdade. A nossa firmeza tem que ser aonde? Na verdade. Na palavra. É aqui que a gente encontra firmeza. Você sabe que a Bíblia diz que os céus e a terra passarão. As minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Então a nossa firmeza tem que estar em algo firme, porque senão não será firme, será abalável, né? Nós vamos nos abalar. Se a estrutura, se a base não é firme, como é que a gente vai resistir? Não tem como resistir. A nossa firmeza é sobre a palavra. A hora que a gente se firma na palavra, nós encontramos um solo firme, uma rocha firme, em que nós podemos construir a nossa fé e sabendo que ela não será abalada. A Bíblia diz que Deus nos deu um reino que não pode ser abalado. Nós fazemos parte de um reino que não pode ser abalado. Então fiquemos firmes, tendo os lombos cingidos aí com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então nós estamos vendo que existem peças da armadura que precisamos fazer uso. Cingir os lombos com a verdade é de fato agarrar-se àquilo que a palavra fala, é ter a verdade bem firme em nós. Estamos firmados sobre a verdade. Que mais? Vestida a couraça da justiça. Que justiça é essa? É a justiça que Cristo fez por nós no Calvário. A obra que Ele fez é que me justifica. Eu não sou justificado por aquilo que eu faço. Eu sou justificado por aquilo que Ele fez por mim. A obra dele é que me justifica. Os atos de justiça do homem, a Bíblia diz, são trapos de imundície. Então são os atos de justiça realizados por Jesus. Quando Ele pagou o preço da redenção, quando Ele pagou o preço para me comprar para o Pai, para me fazer membro da família de Deus, neste momento, essa justiça é que vale para nós. Nenhuma outra vale.
Ah, Senhor, mas eu sou uma pessoa boa, por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, eu tento ajudar todo mundo, por que isso está acontecendo comigo? Não é por isso que Deus vai te justificar. Você não é justificado pelos teus atos, você é justificado pelos atos de Cristo. Senhor, está escrito na tua palavra que o Senhor sofreu o castigo que me traz a paz. Senhor, e é isso que eu creio, em nome de Jesus. O Senhor já pagou o meu castigo foi pago pelo Senhor. Eu me recuso a pagar uma coisa que o Senhor já pagou por mim. Eu reconheço que o alto preço pela minha vida foi pago. Satanás, você não tem direito sobre a minha vida. Eu estou reivindicando agora, em nome de Jesus, essa minha vitória, essa minha libertação. A mesma forma, o filho, o marido, a esposa, o pai, a mãe, o irmão, seja quem for da sua família, porque afinal de contas a Bíblia diz que a terra, sua plenitude e todos os que nela habitam pertencem a Deus. Salmo 24:1 diz isso para nós. Afirmou o texto de Apocalipse que o Senhor nos comprou com seu sangue. Ele nos comprou para Deus, nós somos propriedade dele. Ele pagou o alto preço comprando-nos com seu sangue. Para quê? Para que pudéssemos viver e andar na presença de Deus. Eu sou de Jesus, eu fui comprado pelo sangue de Jesus, o alto preço foi pago pela minha vida, mas não só por mim, a minha família também foi incluída, a sua foi incluída também. Cada membro da nossa família foi comprada pelo sangue de Jesus. Eles não pertencem às drogas, não pertencem ao pecado, não pertencem ao demônio. Satanás, quando está agindo na vida deles, está agindo de forma ilegal. Ele não tem direito de estar lá. Nós é que temos direito de reivindicar a libertação dessa pessoa, porque eles foram comprados pelo sangue de Cristo. Diga glória a Deus. Então eles não pertencem ao diabo. Amém, pessoal? Então descreve a palavra de Deus para nós: calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Nós temos que calçar os nossos pés, ou seja, aonde andamos, por onde andamos, caminhos que trilhamos, precisam ser caminhos que estejam de acordo com o evangelho, com a palavra de Deus. Por onde andarmos, anunciemos o evangelho, anunciemos a palavra, vamos dar bom testemunho de Jesus em qualquer lugar, na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, num ônibus, numa viagem, numa compra, num negócio que se faz, aonde quer que a gente vá, por onde andemos, que lá possamos dar um bom testemunho de Jesus. Amém? Nossos pés precisam estar calçados com o evangelho. Então, por onde eu andar, por onde você andar, que possamos de fato mostrar que andamos com Cristo, que vivemos em novidade de vida, que temos um compromisso com o nosso Salvador Jesus. Amém? Calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Isso significa que por onde a gente passa, a gente transmite paz. A gente leva essa paz às pessoas. As pessoas vão sentir essa paz por nos ter presentes perto deles, porque nós vamos transmitir isso. Por quê? Porque Jesus é a nossa paz, né? Ele é a nossa paz. Então, se temos Cristo, por onde andarmos, eles vão sentir que o Senhor está conosco. Verso 16, tomando sobretudo o escudo da fé. Me chama a atenção quando o texto diz, tomando sobre tudo. Então, sobre todas as áreas da nossa vida, o escudo da fé estará em atuação. Preste atenção nisso. Tomando sobre tudo o escudo da fé. Então eu posso me guardar, posso me proteger, me defender com esse escudo da fé. Todas as áreas da minha vida. Então não tem uma área que o inimigo tenha condições de atingir, não. Todas as áreas da nossa vida podem ser guardadas e com esse escudo da fé. A fé é um escudo, é uma proteção. Com a fé nós vamos conseguir guardar e proteger qualquer área da nossa vida. Preste atenção que a fé é a certeza naquilo que Deus falou, naquilo que Deus diz. Quando eu tenho uma certeza, uma confiança naquilo que Deus falou, eu tenho uma proteção para aquela área da minha vida. Se você crê numa palavra, aquela palavra te guarda, ela te protege. Apocalipse diz que porque você guardou a minha palavra, ainda que tenha pouca força, guardaste a minha palavra, eu também lhe guardarei no dia da provação que há de vir sobre a terra. Quando você guarda a palavra, você confia naquilo que Deus fala a seu respeito, sobre uma área da sua vida, naquela sua confiança está a sua proteção.
Quem confia está protegido. O mal não pode tocar. Me lembro de uma ocasião que o missionário conta que manifestou um demônio numa pessoa, um demônio violento, e parecia um búfalo, não, um touro, raspando assim o pé no chão, como se fosse um animal raspando um casco. E o demônio dizia: eu vou acabar com ela, eu vou acabar com ela, eu vou acabar com ela. E o missionário pegou e falou para ela: não corre. Se correr, ele vai correr atrás de você. Não corre. Fica aqui. Jesus, aqui é uma parede aqui de proteção. E falou dessa forma. E o demônio raspando o pé da pessoa, ele manifestado. E foi igual um touro para cima, só que parecia aquele desenho animado. E o demônio foi correndo, quando parecia que batia numa parede. E caía para trás. E não conseguia passar. Você creu, Deus protege você. Deus guarda você. Deus livra você. Quando você tem a fé em algo da palavra, você tem a proteção que você precisa para ser guardado por Deus em qualquer área da sua vida. Se de repente o inimigo entrou por alguma área, porque faltou naquele momento, naquela área da vida, manter o escudo da fé presente. A fé é um escudo para te proteger de qualquer ataque do inimigo. Qual é o ataque que o inimigo está tentando fazer contra a sua vida, contra alguém da sua casa? Você precisa ter uma palavra revelada dentro do coração, aquela palavra com que você vai enfrentar aquele mal, e ali você vai ter a proteção de Deus para que o mal não lhe atinja em hipótese alguma. Então ele diz para nós: tomando sobre tudo. Então tem que ser sobre tudo. Já viu aquelas roupas que eles chamam de sobretudo? Já viu? Quem conhece aquela roupa, conhece? Aí ele bota aquela roupa, porque cobre tudo, né? Só não cobre a cabeça, naquele sobretudo lá falta a cabeça. Mas o escudo não, o escudo de Deus cobre até a cabeça. Cobre os olhos, cobre os ouvidos, cobre o teu corpo todo, cobre a sua casa, cobre a sua família. Vai cobrir tudo que é seu. A fé vai ser esse escudo de proteção para todas as áreas da nossa vida. Diga amém. E diz mais o versículo para nós agora. Olha só o que diz o versículo 16 ainda. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso é muito lindo, pessoal. Eu me lembro quando Israel foi atacado, a cidade foi atacada, Tel Aviv, Jerusalém, e eles têm lá os mísseis que eles lançam contra os mísseis dos adversários. É como se fosse um escudo de proteção. Tem um nome que eles dão lá, um escudo antiaéreo que eles usam. E aí, quando o míssil vem contra eles, eles lançam o deles, que atinge aquele míssil e explode no ar e não prejudica e não atinge nada a cidade. É um míssil antiaéreo, uma proteção lá, um escudo antiaéreo que eles têm. Meu irmão, o nosso escudo é mais do que isso, muito maior do que isso. Então, seja lá qual for o dardo inflamado que o maligno lance contra a sua vida, o escudo da fé vai apagar. Vai fazer com que ele se desfaça, com que aquele ataque do inimigo não lhe cause dano algum, que é o que Deus prometeu na sua palavra, né? Em Lucas 10, 19, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e eles não lhe causarão dano algum. Não vai causar dano algum, não vai. Se eles pudessem, eles fariam tudo quanto é coisa ruim contra a gente, mas não pode. Então você coloca a sua fé, a sua confiança no que diz a palavra, e ele será esse escudo de proteção para você e para toda a sua casa. Verso 17 diz o que para nós? Tomai também o capacete da salvação. Proteja-se com o capacete da salvação. Quando um motoqueiro anda pelas ruas aí, sem capacete, é um problema, né? Um perigo. Quantos, quando caem, se machucam feio? Se tivesse usando o capacete, não se machucaria, protegeria. O capacete da salvação
é a salvação que o Senhor Deus nos dá. Salvação essa oferecida gratuitamente a todos. Só basta a pessoa reconhecer Jesus, recebê-lo por Salvador e conservar-se na presença de Deus. E ele terá o capacete da salvação. Por que a gente tem que usar esse capacete da salvação? Porque o demônio sempre vai querer, de alguma forma, lhe questionar acerca da sua salvação. Quantas vezes o inimigo joga aquela conversa dele: você não é salvo. Se você fosse de Jesus, você não teria falado assim, você não teria agido assim. Se demos algum deslize, escorregamos, não devíamos ter escorregado, não. Mas isso não anulou a obra de salvação de Deus na nossa vida. A palavra diz: se pecarmos, temos um advogado diante do Pai. Então cheguemos diante dele, confessemos, vamos pedir o perdão a Deus, e Ele, que é misericordioso, nos perdoará os pecados. Se acerte com Deus. Agora, o que não pode é: pecou, volta a pecar, pecou, volta a pecar, e fica voltando ao pecado. Aí não houve arrependimento, porque quando há arrependimento, a pessoa reconhece, confessa e abandona, inclusive sente o peso do erro que cometeu. A pessoa sente que o erro foi feio mesmo, pesou de fato. E aí a pessoa arrependida se acerta com Deus. Amém, pessoal? E é isso que tem que acontecer. Versículo ainda para nós aqui, seguinte. Então, aliás, verso 17 ainda: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Entende? A espada do Espírito, o Espírito aqui está em letra maiúscula, referindo-se ao Espírito Santo. A espada do Espírito, porque é o Senhor Espírito Santo que nos lembra daquilo que Jesus ensinou. É Ele que vai fazer você lembrar daquela palavra quando você dela precisar. Quando você começar a orar, o Espírito Santo traz à sua memória aquele texto bíblico e você dizia: isso, demônio, está escrito assim, e eu estou mandando, você vai sair agora em nome de Jesus, porque o meu Deus falou dessa maneira. Você, com aquela espada do Espírito, você enfrenta aquele demônio, a palavra de Deus, que é essa espada. Continuando, verso 18: orando em todo o tempo. Ele diz que a gente tem que ter essa constância de oração. Orando em todo o tempo, com toda oração. Há vários tipos de orações. Orações, deprecações, ações de graças, né? E aí por diante vai a oração da fé, a intercessão e aí por diante. Orando em todo o tempo, com toda oração, com todo tipo de oração, de acordo com a necessidade que temos. E súplica no Espírito, sendo aquela pessoa guiada, dirigida pelo Espírito Santo na oração. E o que mais fazendo? E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui é um alerta de Deus para nós, porque Ele diz que nós temos que permanecer fazendo o quê? Vigiando. Sabe, irmãos, muitas orações, elas podem se perder por falta de uma vigilância. A vigilância nossa, ela é muito importante. Se vigiamos, não teremos que orar tanto. Sem a vigilância, as coisas ficam complicadas. Em tudo nós temos que vigiar. Vigiar é estar atento, é estar ligado em Deus, é não deixar certas coisas passarem desapercebidas aos nossos olhos. Às vezes a gente quer que Deus nos mostre algo, nos dê uma direção, e Deus mostra e a gente nem se dá conta, nem percebe que aquilo já foi um toque que Deus nos deu, que alguma coisa não está bem, que alguma coisa tem que melhorar, que de repente ali não é bom, é melhor eu sair fora disso. E você percebe que algo ali não vai ser um caminho que vai te levar a coisas boas, vai te levar a um caminho ruim. Então você pisa no freio. É como se fosse um sinal assim amarelo, né? Que se acende meio que de alerta. E você fica mais atento, mais vigilante.
para não ceder de forma alguma ao que o inimigo oferece. Então, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Os santos aqui a gente sabe que são aquele que é o povo de Deus, né? Os que são lavados pelo sangue de Cristo. Então a gente percebe que a nossa oração não é só pelos perdidos, mas também por aqueles que são salvos. E talvez por não orarmos tanto quanto deveríamos, ou por não vigiarmos o suficiente, muitos daqueles que um dia foram lavados pelo sangue de Cristo se perdem, se desviam, por falta de vigilância e por falta de oração. Jesus falou isso para os próprios discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O fato de estarmos de pé não é o suficiente para que a gente não vigie ou não ore. Porque o fato de estarmos de pé é motivo de sermos gratos a Deus, porque se de pé estamos, é porque pela fé de pé nós permanecemos. Mas não adianta a gente se enganar. Qualquer pessoa que está de pé, a Bíblia nos alerta: vigiai, para que não caia em nenhuma cilada do inimigo. Aquele que está de pé, cuida-te para que não caias. É o que Paulo escreve à igreja de Corinto. Então, quem está de pé tem que tomar cuidado para não cair. Você já é de Jesus? Maravilha. Já é uma pessoa que foi santificada por Cristo? Ótimo, louvado seja Deus. Mas isso não é motivo para você abaixar a guarda e não estar atento. Por quê? Porque nós ainda estamos num território que o inimigo atua, que é o mundo que vivemos hoje. Então nós temos que estar atentos, vigilantes, para não cair em nenhuma cilada do diabo. Aí ele orienta: vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então precisamos continuar suplicando, orando por aqueles que já são do Senhor. Amém? Aí ele diz aqui, nesse versículo então 18, que a gente precisa viver essa perseverança de oração para que o inimigo não encontre espaço algum para atuar na nossa vida.